E aí, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a alectomia. Vocês sabem o que é a alectomia? Bom, a alectomia é um dos procedimentos estéticos que podem ser realizados no nariz. Mas antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, dá o gostei, que é pra eu continuar fazendo vídeos pra vocês e o canal crescer, tá bom? Bom, alectomia. O que é que significa alectomia? É um procedimento cirúrgico que é realizado no nariz, onde há a remoção da asa lateral do nariz, nessa partezinha aqui. Ela é removida parcialmente, certo? Onde ela é realizada em pacientes que possuem essa asazinha do nariz muito aberta, certo? Onde esse nariz assim, ó, tem o nariz aberto, então eu preciso fechar um pouquinho mais a asa do nariz para ele ficar mais afilado. Então é indicado para esses pacientes que têm o nariz mais largo, certo? Mas calma lá. A alectomia é um dos procedimentos que podem ser realizados no nariz, tá? Existem vários outros procedimentos que podem ser realizados no nariz para fazer a mudança dele, para fazer a rinomodelação, tá? Então vamos lá, quais são os tipos de procedimentos que podem ser realizados no nariz? Primeiro, pode ser realizado o preenchimento, ou pode ser, assim, hoje em dia, a maioria dos profissionais, dentistas ou não, fazem o preenchimento do nariz com o ácido hialurônico, tá? Mas hoje em dia pode-se usar outros tipos de produtos, como por exemplo os bioestimuladores. Algumas pessoas usam apenas o bioestimulador ou uma associação com o ácido hialurônico, como por exemplo um tipo de bioestimulador é a hidroxiapatita, tá? Então alguns profissionais fazem esse blend e fazem um preenchimento realizando a rinomodelação. Outro procedimento é o uso de fios, ou os fios de nylon, tá? Ou os fios de PDO, que eles vão deixar o nariz mais arrebitadinho, certo? Vão deixar mais afilado, dependendo da técnica, e vai depender muito de paciente para paciente o que é que esse paciente precisa fazer, tá bom? Enquanto que os fios de nylon, eles são permanentes, eles não saem, tá? Enquanto que os de PDO não, os de PDO eles são reabsorvidos, então colocado no nariz esses fiozinhos de PDO, e eles vão sendo reabsorvidos pelo corpo. Eles vão gerar o que? Os fios de PDO vão gerar colágeno, certo? Vão dar sustentação pro nariz. Além disso, temos também a sutura das cartilagens. Está sendo também realizado essa sutura das cartilagens, que é um procedimento definitivo, certo? Procedimento definitivo. Entretanto, assim, a gente ainda não tem muitos casos a longo prazo, porque todo mundo sabe que existe o processo de envelhecimento. Então, um fio vai cedendo, o nariz vai caindo de acordo com o envelhecimento da pessoa. Então, é um procedimento definitivo, entretanto, o resultado, por não se tratar de um procedimento cirúrgico, o resultado não é definitivo, tá bom? Além desses procedimentos, existe o da alectomia, é o que falei para vocês, que é um procedimento cirúrgico, não é uma rinomodelação, já chega a ser uma rinoplastia do nariz, porque é um procedimento cirúrgico, onde a remoção da asazinha do nariz, narizinho mais achatado, tira, remove a asa do nariz. Por que que eu falo que a alectomia é a última opção? Bora lá. Falo isso porque como eu já falei, é um procedimento cirúrgico, é um procedimento definitivo, certo? Se o paciente, você já realiza um procedimento desse no paciente, pode ser que ele não goste do resultado e é irreversível. Então, por exemplo, eu sempre começo com um procedimento menos invasivo, como o preenchimento, coloco material preenchedor, coloco um fio de nylon, ou faço uma sutura de cartilagem, que é um procedimento reversível, tá? Ou faço um fio com um fio de PDO, que aquilo ali vai ter um resultado, não vai ser um resultado definitivo, tá bom? Então, eu sempre começo com os procedimentos não definitivos, para daí, se necessário, realizar o refinamento do nariz
a gente vai lá e remove sim a asa do nariz, se necessário naquele paciente, e geralmente na maioria dos casos. Na maioria dos meus pacientes, eu não vejo necessidade. Quando eu sempre faço o passo a passo direitinho, coloco material preenchedor, coloco fios, coloco nylon. Geralmente, na última etapa, eu vejo se há necessidade de fazer a alectomia. E geralmente, a maioria dos meus pacientes não vejo a necessidade de realizar o procedimento de alectomia. Além disso, o procedimento de alectomia pode causar algumas intercorrências que eu não acho tão interessante. Como, por exemplo, pode causar alguma assimetria das narinas, certo? Porque você vai... Às vezes não é nem a mesma quantidade, porque as nossas narinas normalmente nem são assimétricas, nem são simétricas, já são assimétricas. Então, eu posso aumentar ainda mais essa assimetria. Ou, se eles forem simétricos, eu posso causar uma assimetria nessa aberturinha das narinas, certo? Outra coisa é causar algum problema funcional. O paciente tem dificuldade para respirar. Se eu fechar muito essa narina, certo? Dependendo do perfil do paciente, se eu fechar muito, o paciente vai ter dificuldade de quê? Para respirar, certo? Então, eu calculo bem se há mesmo necessidade de fazer esse procedimento nos meus pacientes. Então, Dani, qual é o melhor procedimento para ser feito no nariz? Qual é o melhor procedimento de rinomodelação? Para mim, não sei. Cada paciente tem que ser individualizado. Por quê? Existem diversos narizes, principalmente o brasileiro, é bastante miscigenado. Tem nariz de todo jeito. O brasileiro é uma mistura muito grande, então não tem uma receita de bolo. Pegou o nariz, vê se tem a giba alta, se precisa preencher o dorso, se precisa preencher aqui para dar uma arrebitada. Nariz é muito largo, preciso colocar fio. Então não existe receita de bolo para nariz, para rinomodelação. Não existe. Então realmente é bastante individualizado. Você tem que ir no bom profissional para ele te indicar o melhor tratamento, tá bom? Às vezes nem é só um tratamento, são vários tratamentos associados para poder chegar a um bom resultado.